Caros companheiros, então vamos dar início à reunião desta noite. Para tanto, vamos... por favor, apaga a luz aí atrás. Nós vamos, nesse instante, nos colocarmos em situação bem aproveitável, para que possamos, nesse instante, vibrar junto com os companheiros da espiritualidade, para que possamos desenvolver uma reunião proveitosa tanto a nós encarnados quanto aos desencarnados. Nós vamos ouvir uma mensagem e depois nós aproveitamos esse instante para vibrar em favor daquelas pessoas que sempre recomendam as nossas preces. Acalme nosso passo, Senhor. Desacelere as batidas do nosso coração, acalmando nossa mente. Diminua o ritmo apressado com uma visão da eternidade e do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-nos a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem na nossa lembrança. Ajude-nos a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-nos a arte de tirar pequenas férias, reduzir o nosso ritmo para contemplar uma flor, conversar com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme o nosso passo, Senhor, para que nós possamos perceber no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no nosso coração. Acalme nosso passo, Senhor, para que possamos entoar o cântico da esperança, sorrir para o próximo e calar sempre para escutar a Tua voz. Acalme nosso passo, Senhor, e inspira-nos a enterrar nossas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possamos crescer até as estrelas do nosso destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença constante em minha vida. E assim, meus irmãos, com essa prece, com esta mensagem, nós damos por iniciado a reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Bom, meus irmãos, hoje, como já disse a vocês todos, o nosso conferencista, porque ele é um verdadeiro conferencista, desde o movimento de mocidade, há uns 50 anos atrás, ele foi líder do movimento jovem, né? Hoje nós não somos velhos, não, somos adultos. E ele continua na ativa. E eu espelho muito nele. Ele sempre foi um líder. Ele lá na União dos Moços Espíritas de Ribeirão Preto, liderando o movimento, fazendo um trabalho digno de jovens espíritas. E nós aqui da MEF, sempre junto, trabalhando nas concentrações de mocidade. Ele foi fundador da Comenesp, para todos que saibam. Ele, juntamente com os companheiros de Franca e Barreto, iniciaram o trabalho da Comenesp, com as concentrações do movimento jovem. E ele continua na ativa, está agora liderando também o movimento no estado de São Paulo, é ex-presidente da USE e é presidente da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Então é um companheiro que está na ativa. E depois ele vai nos informar, que até eu esqueci de perguntar para ele, do nosso irmão Nestor, que ele está adoentado e é o presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB. E ele, juntamente com o Perry, foram também ex-presidente da USE, alguns anos atrás. Depois ele dará informações do estado de saúde do nosso companheiro. Então, foi na época
contemporâneo do movimento jovem, e eles estão aí. Eu acredito que logo, logo o Balieiro estará também lá na federação, também, juntamente com esses companheiros, liderando o movimento do Brasil. Então, está com a palavra o nosso amigo, é com emoção e satisfação que apresentei a vocês, e ele vai fazer a palestra para nós. Fique à vontade, Balieiro. Permaneça o amor fraternal. É com grande alegria que nós os cumprimentamos, malgrado ouvirmos os anos que o Valentim torna público, e quando ele fala 50, é um pouquinho mais, mas isso nos dá muita alegria, e nós víamos, desde antes do nosso congresso, aqui em Franca, driblando o Valentim com relação a essa palestra que eu estava devendo. Passou o congresso, passou a nossa vida na coordenação de trabalho do Movimento Espírita do Estado de São Paulo, depois as atribulações de família, do nosso dia a dia, foi deixando a data para a posteriori. Então nós fixamos uma data, final do ano passado, depois mudada pelo calendário, porque eu e o Valentim tínhamos visto um calendário diferenciado. E eu descobri que nós tínhamos marcado a nossa palestra para o dia dos meus 71 anos de vida, que era quinta da semana passada. Eu não tive dúvida, falei, Valentim, vamos mudar esta data. Não obstante, seria muito importante ter vivido 71 anos aqui, porque foi aqui que eu estreiei há 71 anos atrás. Na Franca, na Avenida Presidente Vargas, naquela época era Avenida Rio Branco, com as ruas totalmente arenosas e árvores magníficas no centro. Me lembro disso ainda até hoje, porque na minha infância e na minha juventude fizemos essas visitas à Franca. Mas faço esse preâmbulo para que saibam da minha alegria em estar com vocês, principalmente nesta casa, que é um dos alicerces básicos do nosso movimento espírita de Franca, um dos melhores movimentos espíritas de nosso Brasil. Aliás, a nossa região, Ribeirão, Franca, Triângulo Mineiro, tem uma representatividade muito grande no movimento espírita do Brasil. Para que tenham uma ideia, juntássemos as cidades de Uberlândia, Uberaba, Sacramento, Ribeirão Preto e Franca, teríamos aproximadamente uns 800 centros espíritas. Número maior do que tem em toda a Europa. Número maior em que tem em todos os Estados Unidos e em toda a América do Sul, fora o Brasil. Porque o Brasil, o país que mais tem centros espíritas fora do Brasil é Cuba, que tem 560 centros espíritas. Então a nossa região, esta área, graças ao seu Eurípides, que nós dizemos é uma área euripidiana e que vive sobre as bênçãos do seu impulso sobre nós para o trabalho, nós temos a alegria de servir a Jesus dentro deste diapasão de luz e de amor. Vamos ao trabalho, porque senão nós não recebemos o salário. Estamos vivendo tempos de evangelho. Agora, como sempre, Jesus é permanente em nossas vidas. Há 2000 anos aconteceu assim, quando de suas primeiras pregações, as povoações ao redor do lago de Genezaré tornaram-se vivas em entusiasmo e alegria em torno do Mestre, de suas palavras e de seu Evangelho.
Impossível conter o avanço de paz, de felicidade, de entusiasmo e de ânimo que ia por todo o lago, em todas as povoações, em todos os lares. Dalmanuta, Corazim, Magdala, Betsaida viviam intensamente os passos do Mestre Jesus. Os povos, os representantes do povo, os mais simples, os mais necessitados, rodeavam a Jesus com imensa satisfação. Gostavam de colocar a mão em suas vestes, gostavam de ter olhar no olhar, para ver a ternura e a suavidade do seu magnetismo, e se enterneciam com as suas palavras e com seus abraços. A palavra era terna e suave, meiga e doce, abrangia, consolava e confortava a todos. E os discípulos se multiplicavam para fazer o atendimento a todos que procuravam pelo Mestre, pelo seu consolo e pelo seu ensino. Os 12 apóstolos, nestas primeiras pregações já selecionados, eram procurados com avidez, dia após dia, em suas casas ou nas andanças, à beira do lago ou junto aos montes. Sempre que um deles se apresentava, a turba era constante, falava alto e dizia da necessidade que sentia para ver e ouvir ter Jesus em seus corações. Em Cafarnaum, que de uma ou de outra maneira teríamos que entender como o epicentro da grande maratona da Boa Nova, na casa de Levi, uma casa diferenciada da casa dos outros apóstolos, uma vez que ele tinha uma condição social diferente dos demais, ela era muito procurada. E em determinada manhã, quase o horário do almoço, ele foi surpreendido ao redor da sua casa por uma grande porção de pessoas que queriam falar, queriam ouvi-lo, queriam os seus conselhos. E ele se apresentou junto à porta de sua residência para ouvir a todos que o procuravam e saber o que queriam eles. E eis que, de uma maneira geral, eles queriam servir. Queriam estar juntos. Queriam compartilhar. Queriam, acima de tudo, ter a presença amorável do Mestre, mas também ter o acalento das mãos, dos olhares e do acompanhamento de todos. Eram queridos Pedro, André, Tiago, Bartolomeu, João, Filipe, todos, sem exceção, eram buscados com muita alegria e com muito amor por parte da turba. E naquela manhã, Filipe, também conhecido como Mateus, o evangelista, dono de uma das narrativas do Evangelho, a dedicada aos hebreus, aos judeus, que fala sobre a vida e a história, a passagem de Jesus entre nós no planeta Terra, ouvia. E ele se assustava com a voz do povo. E dissera a eles: o que pretendes? O que cada um de vocês poderia dar a Jesus? Qual seria a utilidade de sua presença individual diante desta tarefa imensa que está diante de nós, diante de tanto trabalho? E os homens mostravam a sua boa vontade, o seu interesse, o seu denodo em participar, em ajudar, em acompanhar a Jesus. Mas Levi, olhando para o povo, via mulheres adoentadas, homens fracos e sofridos, pessoas famintas, pobres e deserdados, pessoas que não tinham o reconhecimento da comunidade,
que não viviam bem em família. E ele mentalmente pensava que o que poderia o Evangelho ter daquelas pessoas que pudesse ser útil ou que pudesse ajudar no trabalho de divulgação dos ensinos de Jesus. Mas, não obstante as suas afirmações negativas junto ao povo, eles insistiam, mas há que haver uma maneira, um jeito, um modo de que nós possamos, dentro deste grande movimento, representar, dar a nossa parcela de contribuição. E nesta insistência, Levi foi mais incisivo. Ele se adianta e se relaciona diretamente a 3 deles, seus conhecidos, e diz: Lisandro, o que pode o Evangelho esperar de ti, aleijado como és? E tu, Pafos, que pode nos dar? Até a tua própria família te rejeita. Como poderá estar ao lado do Mestre, sendo que os que são mais próximos a você não te querem? Te deixam ao desamparo e ao abandono. E tu, Áquilas, que poderás fazer, sendo que a própria sociedade de Cafarnaum não o reconhece como um homem de bem, como um homem útil à sociedade e como alguém que possa acrescentar alguém para a vida social de nossa Cafarnaum e das povoações que se multiplicam ao redor do lago? E ao falar, ele mirava diretamente as 3 pessoas que foram envolvidas. Eles se quedaram, os olhos abaixaram, a cabeça já não estava erguida, voltaram-se e deixaram o local. Por força daquelas palavras e daquela conduta de Levi, os outros também, vagarosamente, foram deixando a casa de Levi. Quando se aproximou Filipe, um dos discípulos de Jesus, abraçaram-se alegremente e, de uma maneira muito descontraída, Levi falou sobre o que havia acontecido. Felipe ouviu tudo o que houvera ocorrido diante das palavras do seu companheiro de apostolado, concordou com ele e entraram casa adentro. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13º, quando se fala sobre a mão direita não saber o que acontece ou o que é oferecido pela mão esquerda, no item 17, o Espírito Michel deu-nos uma mensagem em Bordeaux, 1862, onde ele diz que a piedade é irmã corriqueira da caridade. Afirma, e as palavras são minhas, não são as de Michel, mas interpretam exatamente o conteúdo da mensagem, dizendo que sem piedade não poderia haver caridade. E a caridade não se pronunciaria se não houvesse um espírito de piedade de uns para com os outros. Chama a atenção Michel de que a piedade é reconhecermos as dificuldades, as deficiências e a problemática que envolve as pessoas que vivem conosco, dando um tom de valorização do outro diante de nossa vida, para que apenas dentro deste entendimento poderíamos ser úteis. E deveríamos ver exatamente no nosso próximo as condições mínimas que, existindo, pudessem oportunizar um renascimento, uma transformação,
uma atitude de ressurgimento diante da vida, mostrando ao outro, novamente, o amanhecer, o novo sol, com uma onda de esperanças que pudesse renovar a vida do ser humano. Michel é muito amoroso em sua mensagem. E ao ser amoroso na mensagem, ele busca exatamente nos ensinamentos cristãos base para que o ensinamento sobre a piedade envolvesse o leitor e, fazendo o envolvimento do leitor, mostrasse a necessidade básica de que a hora que nós enfrentamos ou estamos diante de alguém, e este alguém clama por nosso auxílio, por nossa misericórdia, por nossa compaixão, nós temos que nos transportar, estar na pele do outro e aí sentir, em verdade, a sua real necessidade. A página do Evangelho é muito comum e atual em nossos dias, porque, não obstante as modernidades, as atualidades e os avanços da tecnologia e os avanços sociais que nós estamos sentindo, nós temos uma visão muito clara de que há muito o que fazer e que o humano ainda não se deu conta de que qual seja a necessidade do outro, do semelhante, para que nós possamos estar em estabilidade e em equilíbrio. Às vezes, nos detemos no pão, no arroz, no feijão, no alimento ou no agasalho, e nos esquecemos da palavra amiga, do coração bondoso, do olhar caridoso, magnânimo, da misericórdia e do reconhecimento da realidade e da necessidade do outro para uma convivência mais fraterna, repleta de solidariedade. E Michel clama sobre a piedade. E em outra lição do mesmo capítulo, falo do 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda se fala de algo muito mais próximo a todos nós, e que é legado ao abandono, ao esquecimento, que é a piedade filial. A piedade conclamada para com pais e filhos, reciprocamente, e hoje também tão distantes de nossas atitudes e de nossas condutas. Clama-se por piedade junto à turba, mas clama-se por piedade exatamente junto aos mais próximos de todos nós, e que às vezes nós não temos o mínimo de piedade e o mínimo de misericórdia. Vejam os asilos, as casas de repouso, as casas que recebem anciãos, que, tendo a possibilidade, a família, de resgatar a dívida da casa que recebe, dá-se numa posição muito mais cômoda de dar a outro a responsabilidade de cuidar de seus pais, dos seus velhos, dos seus anciãos, do que dos próprios filhos que teriam a responsabilidade. Quantos filhos não incorrem hoje nesta situação tão difícil de ser entendida e interpretada, mas que foge ao ensinamento básico do próprio Evangelho, porque mostra a grande carência de amor que vai no coração do homem, a grande carência e ausência do espírito caritativo, que já não nos irmana e não comanda todas as nossas atividades. Na casa de Levi, logo após o almoço, entrada da tarde, caminhando para o finalzinho do dia, aconteceu a presença do Mestre Jesus. Ele fora acompanhado por André e por Pedro. Havia um acontecimento especial programado para aquela noite. Levi, que já estava recepcionando a Felipe desde a parte da manhã, conta a Jesus o acontecido com a turba que o procurara.
e conta Jesus a sua maneira e a sua atitude que tivera diante de Lisandro, de Pafos e de Áquila. E o mestre, ouvindo-o pacientemente, não deixou que Levi se alongasse e interrompeu-o, dizendo que era justo a maneira como ele pensava, mas convinha um pouco mais de compaixão e de misericórdia, convinha um pouco mais de atenção para o sentido da caridade. Levi disse a ele: mestre, que poderemos ter nesses homens que nos procuram como ajuda para a implantação do reino de Deus? E Jesus foi firme, dizendo a ele que o reino de Deus não seria imposto por conquistadores ou por governantes, mas por pessoas de boa vontade e que tivessem o coração voltado ao amor e à verdade. Mas, mestre, estes homens nada possuem, nada têm para nos dar. Levi, o que seria de nosso evangelho se estivesse nas mãos de César, nas mãos dos guerreiros, nas mãos dos legionários ou soldados romanos? O que seria do nosso evangelho na mão dos doutores da lei ou dos sacerdotes do templo? Qual seria o papel dos ignorantes, dos pobres e dos famintos diante desses poderosos? O que os poderosos do mundo têm conseguido até hoje, no sentido de minorar, de amenizar as necessidades dos mais esquecidos, dos deserdados? O nosso evangelho, Levi, veio exatamente para os simples, para os humildes, porque o remédio foi feito para o doente, o ensino foi feito para o ignorante. Levi estava estupefato. O mestre o surpreendera de maneira muito afetiva, mas fora incisivo, dizendo para o que viera e a quem viera. Mostrava qual a seleção que ele estava fazendo, e que não era uma seleção baseada em situação material ou situação social. Era uma seleção voltada à necessidade, ao clamor da dor, do sofrimento e das aflições. Era uma seleção programada para pessoas que tivessem, acima de tudo, vontade e desejo de transformação, e que esperassem com denodo uma oportunidade de ressurgir e de modificar as suas próprias vidas. Levi, que tinha a ouvi-lo os seus companheiros de apostolado, foi ainda uma vez insistente com Jesus: mestre, o meu desejo e o meu objetivo, a minha meta ao me dirigir da maneira como fiz a quem me procurou, foi para que exatamente nós tivéssemos uma qualidade, tivéssemos força, tivéssemos energias em todos os que se predispuserem a estar conosco em nossa jornada, em nosso trabalho. E Jesus comentaria com ele incisivamente: Deus tem outros objetivos quando busca os seus filhos no aconchego das almas para o amor e para a paz. Deus tem a todos em regime de igualdade, e dentro desta igualdade, com a liberdade que é própria e necessária a todos os seres humanos, nós implantaremos
o nosso Evangelho. No livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, O Espírito da Verdade, na lição número 100, Kai Barschuttel, em psicografia de Valdo, dá-nos uma lição que se chama Ser Compassivo. E dentro desta lição, ele volta exatamente a falar da piedade que Michel lembra no item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que Caibar, mais ao nosso tempo, à nossa moda, e de maneira muito mais incisiva, ele demonstra que todas as criaturas humanas, e aí ele já fala de nós, em pleno século, iria dizer 20, mas não é mais 20, é 21, temos todas as esperanças e as oportunidades e lutamos por dias melhores para todos nós. Nós sim, inclusive nós, os espiritistas, temos e almejamos dias diferenciados e momentos de luz para a nossa doutrina. Conversava ainda um pouco, antes de nossa palestra, com o Antônio Essado, e víamos como nós progredimos e como fazemos hoje a nossa divulgação espírita de maneira diferenciada, como a fazíamos há 30, 40, 50 anos atrás. No livro que o Clube do Livro Espírita de Franca projetou nos seus 50 anos, fizemos um artigo que fala exatamente sobre este momento diferenciado, onde a humanidade já não se esconde do espiritismo, onde o espírita já não tem mais vergonha de dizê-lo, que é espírita, e onde nós temos via de acesso livre para todos os níveis sociais, para todas as entidades e agremiações, nós também lutamos para que o nosso ir e vir seja facilitado. E dentro deste ir e vir, Caibar nos lembra de algumas situações, onde acima de tudo o nosso comportamento, o nosso compartilhar, a nossa participação é fundamental para que a compassividade, a paz e a regeneração que nós queremos para o mundo seja uma realidade. Dentro deste diapasão, Caibar faz alguns comentários, dizendo quantas das vezes nós valorizamos muito mais os esmaltes, os paletós e as gravatas, os vestidos chiques, e deixamos para um segundo tempo as vestes simples, as palavras simples. Quantas vezes, em torno de oratórias famosas, eloquentes, via de regra vazias, sem construção, sem luta pelo aprimoramento do ser humano, nos envolvem, nos levam, em detrimento a palavras evangélicas simples, básicas, lá dos tempos primeiros, mas que falam de amor, de enternecimento, de compaixão e de doação para com os outros. Quantas vezes nós não privilegiamos os diplomas e as faculdades, os títulos e a honraria, sem nos esquecermos da boa vontade, do trabalho e, acima de tudo, do exemplo que nos dão vários dos companheiros que estão conosco. Lembramos-nos deste item de alguns exemplos. Albino Teixeira nos dá vários em suas mensagens através de André Luiz. Mas há coisas muito mais recentes, daquele ser que chega do outro lado e pergunta, onde está o meu lugar? E o lugar não era tão bom, era razoavelmente escuro e trevoso. Mas ele sente que uma pessoa simples estava num lugar melhor. Aí ele vai e pergunta à pessoa simples, por que você aí na luz e eu aqui nas trevas? Porque eu te ouvia e eu fazia tudo o que o senhor dizia que era para fazer.
O caminho é simples. E eu me lembro lá em Ribeirão, com alguém que no outro dia, há alguns anos, se comunicou no nosso grupo mediúnico e dizendo que queria nos ajudar porque ele era afeto ao grupo. E nós aceitamos a ajuda. A ajuda sempre é bem-vinda. E ele se disse: Vicente, como nós estávamos no Sanatório Espírita Vicente de Paulo, alguns tiveram a ousadia de pensar que Vicente ali estava, falando conosco. E embarcaram. Mas na mesma reunião, a gente foi mais preciso, mais incisivo e mais cuidadoso. E o Vicente não era o Vicente de Paulo. Era um Vicente amigo nosso, que trabalhava conosco, pessoa simples, que às vezes até a gente se esquecia do nome e do que ele fazia no nosso grupo. Andava de bicicleta por Ribeirão Preto inteirinha, atrás de nossas palestras, de nossas pregações, distribuindo panfletos, distribuindo passes. E que tiveram o seu desencarne totalmente no desconhecido. Um acidente de bicicleta, um trauma cerebral, 15 dias no hospital, e só ficamos sabendo disso depois que ele havia sido sepultado. Era o Vicente que queria nos ajudar, e a gente estava esperando o Vicente de Paulo. Não estamos dizendo, colocando o diploma, o magistrado, o esmalte no nosso benfeitor espiritual, não é isto. Mas nós estamos querendo dizer que aquele Vicente que queria nos ajudar, a priori, não seria considerado. Quantas das vezes nós não temos dentro de nossas próprias casas um vazio incrível na recepção, no atendimento, o saber o nome, a idade, a história, a vivência ou a necessidade. Quantas vezes nós cuidamos de todos e não cuidamos de nós dentro da própria casa espírita? E na mensagem Ser Compassivo, Carbar nos ensina exatamente esta compaixão, esta atenção especial ao próximo mais próximo. E é um próximo que às vezes a gente não entende como sendo e dá exatamente a vantagem ou a prioridade às situações humanas que nos são muito mais agradáveis. Era crepúsculo já. Jesus deixa a casa de Levi, juntamente com todos os que lá estavam, mas tendo ao seu lado Levi, João e Tiago, os mais jovens do discipulado, e vai ao monte. Era o dia do Sermão do Monte. Crepúsculo, fim de tarde, começo de noite. Brisa suave, o lago manso, calmo. Jesus com todos os apóstolos vai um pouco além deles. Eles ficam ao redor, no sopé do monte, espraiando-se por todos os recantos da Cafarnaum, linda, um presépio dentro da imagem e do cenário do Tiberíades, do lago de Genezaré. Estava novamente a turba, com tudo o que tinha direito: soldados, os legionários, saduceus, escribas, fariseus, homens do povo, trabalhadores, homens do mercado, mas basicamente a pobreza, os párias da humanidade, os doentes, os paralíticos, os que não tinham visão material, os que sentiam fome, os que tinham necessidade. E eles se acomodavam como podiam, se apoiavam uns nos outros, para subir em lugar de melhor acesso, para ver e ouvir a Jesus. E a mensagem surgiu: bem-aventurados os simples de coração,
Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que clamam por justiça, bem-aventurados os que pedem por misericórdia, bem-aventurados os que têm puro coração. E Jesus falou de todas as bem-aventuranças. A noite já chegava, o dia já se ia, as primeiras estrelas cintilavam no firmamento, e o sermão continuou, como se houvesse um instante de eternidade para aquelas almas que ali estavam, recolhidas, unidas, para ouvir a palavra de Jesus. O alfa e o ômega da doutrina cristã aconteceram naquela noite. Naquela tarde e noite, que as estrelas agora já abençoavam, Jesus falava suavemente, e a brisa do lago de Genezaré perpetuou as suas palavras. Ali estava a essência de Jesus, a essência dos seus ensinamentos, o momento primeiro e o grande significado de sua doutrina e de sua presença entre todos nós na face do planeta Terra. Terminado o sermão, a alegria e o ufanismo eram únicos diante de todos. Os que não tinham uma necessidade premente da convivência com Jesus, se ausentaram, se foram, com alegria, enternecimento e esclarecimento nos corações. Mas os que mais necessitavam dele permaneceram, prolongaram a convivência. Mais que isso, os que podiam pulavam de alegria, os que podiam se abraçavam, os que tinham mais coragem ou mais forças físicas se aproximavam de Jesus para tocá-lo. E entre eles, com uma imensa alegria, Lisandro, Pafos e Áquila. E com os três, Levi os abraçando. Em dias de hoje, o movimento espírita brasileiro, através das federativas dos 27 estados de nosso Brasil, planejaram o que nós chamamos de Plano Geral de Trabalho para o movimento espírita brasileiro. E tomamos como imagem a imagem de uma formiguinha. Inicialmente sentimos, ao ver o apelo de marketing da formiguinha para uma ação espírita, como um apelo assim meio piegas, até que fomos mais fundo e vimos que em obras póstumas, no Livro dos Médiuns, em vários artigos da Revista Espírita, a formiguinha aparece como alguém bem próprio, como exemplo para uma vida de doação contínua, com disciplina, com lealdade, com fidelidade, sempre procurando e alcançando os seus objetivos, não obstante as dificuldades que possam ser colocadas em seu caminho e em seu trajeto. E a imagem da formiguinha surgiu com uma frase de efeito muito interessante. Assim é o centro espírita. A nossa casa querida, a nossa doce casa espírita, mas que tem exatamente no exemplo e na imagem da formiguinha um caminho traçado, um trabalho a ser feito, uma tarefa a ser completada. Aí nós resolvemos nos aprofundar dentro do exemplo e da imagem e projetar para o centro espírita, em 5 anos de trabalho, até o ano de 2018, uma tarefa de mostrar que o centro espírita é, sim, uma oficina, local de trabalho, um lar, onde nós nos encontramos com a nossa família espiritual, um hospital,
que se adequa ao pronto-socorro, ao atendimento e ao socorro para nossas dores, sofrimentos e a diminuir, mitificar, tornar mais simples todas as nossas dores, sofrimentos, angústias e mágoas, as aflições. E tem também em si, no seu conteúdo, uma escola onde aprendemos, onde nos reconhecemos de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, que nos esclarece para nos dar condições de enfrentar a vida. E aí é apresentado para o movimento espírita brasileiro e para as nossas casas espíritas exatamente o dístico. Assim é o centro espírita. Acolhe, consola, esclarece e orienta. E está estabelecido a grande meta, objetivo, direcionamento da casa espírita. Do acolher ao orientar, passando pelo consolar e sendo determinante o esclarecer. E para isso a casa espírita ganha feições de lugar de aprendizagem, lugar de socorro, lugar de convivência, ambiente importante para que nós treinemos em século XXI pleno, ser cada um de nós individualmente gente, acompanhando e se projetando, se refletindo nos ensinamentos evangélicos. Somos hoje, no mundo, uma parcela pequena dos habitantes encarnados. Considerando a população desencarnada, também a nossa parcela é pequena. E ela existe no plano espiritual também. Tanto é que o Dr. Bezerra, ao falar conosco, ele fala: nós, os espíritos espíritas, automaticamente querendo dizer que tem espíritos que têm outras crenças ou oportunidades de realização em outras correntes religiosas. Então, tanto cá como lá, a nossa participação, no sentido de número, é pequeno. Temos que zelar então pela qualidade, mesmo porque não queremos que todos sejam espíritas. A nossa tarefa é que todos sejam bons, ou pratiquem o bem, todos sejam homens de bem. E dentro disto, há de se pensar que esta pequena quantidade de seres tem que ter uma qualidade no seu trabalho e na condição de convivência com os humanos, entre os humanos. Na nossa escola, aconteceu um fato muito interessante, que a Dalgisa, minha companheira, minha mulher, trata e ri deliciosamente. Ao recepcionar crianças que iam para o primeiro ano do ensino fundamental, ela quis apurar entre eles as condições de alfabetização dos alunos. Então ela perguntou: todos aqui sabem ler e escrever? Todos sabemos ler e escrever. Ah, que bom, que bom. Então, venha cá, leia aqui para mim. E abriu um pequeno livro de letras grandes e muitas figuras. E a criança recebeu a ordem: leia para mim, leia. Pronto, já li. Leu como? Eu não ouvi? Não, eu li para mim. Aí veio outra: você sabe ler? Eu sei, de pedacinho, só de pedaço em pedaço. Aqui é dá, ali é fá, aqui é sá,
Mas você não sabe juntar? Não, só de pedacinho. Outra mostrou-se o que ela sabia escrever e aparecia vez ou outra uma palavrinha, uma letrinha, mas não dava para fazer leitura, mas ela lia o que ela pensava que tinha escrito. E o interessante é que as crianças foram para o primeiro ano e 2 meses depois, todas sabiam ler perfeitamente e escrever também. Aí a gente pergunta, o que aconteceu? Interesse, motivação, incentivo, estímulo, amadurecimento, tudo isso, amor, carinho, dedicação, cuidado, desvelo, acompanhamento, tudo isso é possível, mas houve uma situação básica, eu diria mágica. Compartilhar no grupo, convivência, estar junto, aprender no grupo, aprender com as pessoas, aprender em ambientes de convivência e de interação, simples, despretensiosos, onde o amor seja fundamental. Por isso, a hora que nós apresentamos o Centro Espírita dentro dessas características de acolher, consolar, esclarecer e orientar, é necessário que o mais importante de tudo seja a participação, o direito de participar, o desejo de participar, para que a doutrina espírita alcance as suas metas de regeneração, de bem para a humanidade e de desenvolvimento nosso. E nós só nos desenvolvemos com o outro, convivendo com o outro. Lá no monte, todos foram para casa, inclusive Pafos, Lisandro e Áquila. Levi e Jesus também. Dia seguinte, na casa de Levi, quem chega não é a turba, nem Pafos, nem Áquila, nem Lisandro. É Jesus que chega. E ele não conversara com Levi na noite anterior. E a hora que Levi viu o mestre chegando em sua casa, ele o abraçou carinhosamente. Carinhosamente. E Levi disse a ele: entendi, mestre, para que veio o nosso evangelho. Por isso estamos em tempo ainda de evangelho. E Jesus disse a ele: bem-aventurado também és tu, Levi, porque são bem-aventurados os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Por isso Jesus é presente e atual. E como diz Haroldo Dias Dutra, a grande verdade é que nós sentimos uma saudade imensa de Jesus. E dentro dessa saudade imensa que dele temos, vamos nos aproximar e viver com ele, para que a paz permaneça em nós e que o amor fraternal seja o clima de nossa convivência. A fraternidade e a solidariedade comandarão as nossas sociedades. E esse é o momento, ainda uma vez, de agradecer pela doutrina que temos, pelo aprendizado que trocamos e pela presença de Jesus em nossas vidas, dizendo do fundo de nossa alma a Ele, com a prece que nos ensinou, versificada pelo poeta português João de Deus, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, na glória da criação, ouve a humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalha a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a sua vontade assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra, em todos os céus sem fim.
Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal e nem permitas que o mal nos domine o coração. Mas, em tua luz que me beija, em teu reino ilimitado, sejas glorificado, Pai, agora e sempre, assim seja. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.